nós temos as formas de buscar o conhecimento intelectual. Porém, meus irmãos, é necessário transformar o conhecimento que nós adquirimos no nosso intelecto em ações, em atitudes, em vivência, ou seja, colocar na prática. Jesus Cristo, quando você olha para Jesus, que é o nosso líder, modelo, é o modelo de líder, ele vai chamar, poderíamos dizer que quando Cristo escolheu os seus discípulos, que foram os apóstolos, nós podemos dizer que ele escolheu, humanamente falando, os piores, pessoas problemáticas, pessoas em crise, pessoas que tinham muitas diferenças. O grupo de Jesus era um grupo muito heterogêneo, era um grupo muito dividido, era um grupo que cada um pensava de uma maneira. Nós tínhamos pessoas dentro do grupo de Jesus, por exemplo, que defendia o governo, aceitava o governo de Roma, e nós tínhamos pessoas que não aceitavam de maneira alguma, que eram totalmente oposto ao governo de Roma. Que nós temos nesse caso Simão o Zelote. Simão o Zelote é por causa do zelo. Ele se opunha totalmente. Para eles queriam destituir Roma, o poder de Roma sobre Israel, e nem se fosse a espada, a facada. Olha só o tipo de grupo que nós temos aqui. E nós temos Mateus. Quem que era Mateus? Mateus era um empregado de Roma, que trabalhava para Roma na coletoria. Ele era um coletor de impostos, cobrava na alfândega. Então você vê que nós temos aqui duas pessoas que são totalmente rivais, de visões opostas. Jesus escolheu pescadores, dentre os quais temos aqui Pedro. Pedro é aquela pessoa que ele era temperamental. Ele uma hora queria, outra hora não queria, uma hora ele queria resolver na briga, outra hora se acovardava. Então, era uma pessoa muito oscilante. Então, este grupo era um grupo muito diferente. Como trabalhar com um grupo desse? Porque quando a gente quer trabalhar com um grupo, a gente tem que ver hoje o seguinte, deixa eu ver, a gente ora ao Senhor, Senhor, eu quero, estou vendo a Joana, que é bênção, ela pode liderar o grupo, e eu estou com vontade de chamar a Maria para trabalhar. Não, mas eu não posso chamar a Maria, porque a Joana e a Maria não se dão bem, não trabalham, elas são rivais. Olha só que situação. E Cristo, ele não faz isso. Cristo, ele ora a Deus para escolher, ele passa a noite em oração, nos ensinando isso, que as decisões que nós tomamos dentro da casa de Deus, elas precisam ser feitas na oração, na direção do dono da obra, porque nós não podemos fazer o que nós queremos, até não só para nós que nós olhamos, mas para todos os líderes que lideram o departamento. Precisamos, porque como nós não vamos aqui transformar numa reunião, mas é importante dizer, por exemplo, o grupo de crianças, o líder do grupo de crianças é como se estivesse pastoreando dentro da igreja, uma igreja que é um grupinho de crianças. O líder de jovem, ele está pastoreando como se fosse uma igreja dentro da igreja, que é um grupo desse jovem, e assim vai se expandindo. Então é necessário que cada líder de departamento saiba que Deus escolheu para apacentar, para liderar, e precisa estar em constante oração, em comunhão
estamos hoje vendo, né? Eu estava mostrando para mim um post de uma pessoa prometendo: olha, não perca hoje, culto de muita bênção e muitas maravilhas. O culto de milagre. Então hoje, venha, porque o culto vai ser de muitas bênçãos e de maravilhas. Eu pergunto: quem que não precisa de milagre aqui? Quem que não precisa de bênção aqui? Só que o culto tem como eu prometer que o culto vai ser de bênção ou milagre, porque culto não é para mim oferecer para pessoas. Você não tem como marcar um culto e oferecer: olha, pode ir, esse culto vai te suprir. Não, porque o culto nós não damos para o nosso irmão, o culto nós não damos para o visitante, o culto nós não damos para a igreja, o culto nós oferecemos a Deus. O culto é uma forma de adorar ao Senhor. Então no culto nós não precisamos ficar preocupados. E aí, meu Deus, me deu uma palavra para que o irmão Joãozinho goste e volte domingo. Eu tenho que agradar, tenho que tocar no estímulo dele, eu tenho que trabalhar mecanicamente nas emoções para ele gostar, vivificar, porque eu preciso de uma palavra para alegrar a igreja. Não, meus irmãos, no culto nós não falamos, nós não fazemos. Vamos cantar uma igreja, que a igreja se sente feliz, que a igreja se alegra. Não, o nosso louvor é para ver se ele gosta, se ele recebe, se ele aprova. A palavra não é o que eu quero dizer para te agradar, é a palavra que ele quer enviar, porque é ele que tem palavra de vida eterna. Mas nós estamos invertendo as coisas, e aí nós estamos tirando Deus e colocando o homem no centro. Então isso se torna perigoso. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que a palavra é tão interessante aqui que nós lemos, porque tem que ter esse cuidado. Nós precisamos colocar esta experiência na prática. E Jesus, ele vai trabalhar, ele ora, ele chama, mesmo que eram pessoas que eram divergentes, mas ele vai treiná-los, ele vai ensiná-los. Ele vai ensinar. E quando Jesus ensina, ele ensina verbalmente, ele dá doutrina, ele prega. A Bíblia diz que ele ensinava, pregava e curava. Ele demonstrava, fazia. E depois o que Jesus fazia? Volta e meia, Jesus enviava os seus discípulos. Ele enviava uma missão. Nós temos isso. Ele deixava os discípulos colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Por quê? Isso que é aprendizagem. Se eu conheço, eu posso conhecer, mas não aprender. Está entendendo? Eu posso conhecer, aí não querendo machucar vocês, mas eu já disse aqui uma vez, nós temos que tomar cuidado de não ser crentes e somos aquele ignorante informado. É o ignorante informado. Quem é o ignorante informado? É aquele que sabe o que precisa fazer, a Bíblia está dizendo, ele tem conhecimento, mas ele não se importa de fazer. É o ignorante informado. Porque ele não aprendeu. Porque na Bíblia, o aprender da Bíblia não é intelecto. O aprender é nós conhecermos e praticarmos. Quando nós praticarmos o que conhecemos, então aprendemos. É porque Jesus Cristo, ele vai dizer isso, os profetas vão dizer isso. Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que eu ganho com isso, Jesus? E encontrareis descanso para a vossa alma. O descanso para a nossa alma, a paz para a nossa alma que nós desejamos, está em aprender de Jesus. Está em nós. Só que para aprender, nós temos que mudar a nossa rotina. Para aprender, nós temos que nos dispor a buscar, a assentar, a buscar o conhecimento,
Nós temos irmãos que fazem faculdade, irmãos que estudam, alguns irmãos que estão voltando a estudar. O que estão precisando fazer? Mexer na rotina, pagar um preço. Eu quero aprender, porque a vida cobra. A vida cobra. E se a vida está cobrando, então o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que se ajustar. E ela tem que ajustar, se organizar e se desprender de algumas situações, mexer no seu comodismo e ir aprender. E está correto. Está correto. Porém, nós temos que saber que todo conhecimento secular, ele não serve para a nossa vida eterna. Ele não serve, porque a mente mais brilhante deste mundo, se não aceitar Jesus e não viver a fé, ele não entra no reino dos céus. Quer prova disso? Jesus com Nicodemos: tu és mestre de Israel e não sabes? Olha a ignorância aqui. Eu não estou dizendo ignorância no sentido de hoje, cara, seu ignorante, bruto, ruim, grosso, tosco. Não. A Bíblia trata o saber e o não saber com as duas palavras gregas: gnosis para conhecimento e ignosis para não conhecimento. Oséias vai dizer: o meu povo é destruído por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Porque, meus irmãos, Pedro está advertindo a igreja, porque é pior enfrentar o inimigo de dentro do que o inimigo de fora. É mais difícil enfrentar o inimigo dentro de nós do que enfrentar o inimigo lá fora. Porque quando o inimigo dentro, como o inimigo dentro se manifesta? Com a sua heresia, as suas falsas verdades, as suas meias verdades, a sua falta de compreensão das escrituras sagradas. E quando brota isso, vai contaminando um, vai contaminando o outro, e aí é o perigo da igreja se autodestruir de dentro para fora. E o conhecimento é importante para quê? Quando levanta uma inverdade, aí a Bíblia diz que nada podemos com a verdade senão pela verdade. É a verdade que coloca à prova todas as coisas, porque a verdade é o próprio Deus. Então é necessário nós entendermos que nós precisamos buscar o conhecimento e aplicar esse conhecimento. Quer ver um homem que eu fico assim admirado, pasmado, eu fico alegre e eu falo: meu Deus, me dá um coração como esse homem. Esdras é um exemplo para nós, porque Esdras, ele não quis fazer teologia, ele não quis aprender Bíblia para mostrar na internet que ele tem algum conhecimento. Porque, meus irmãos, que besteira, que idiotice, que coisa boba eu ir lá na internet, falar em grego, falar em hebraico e falar que eu conheço, mas não viver a palavra e inconscientemente e perder a minha salvação e ir para o inferno. Porque eu costumo dizer aqui para os irmãos entender que o reino de Deus, nem todo aquele que me diz, ele fala. O reino de Deus não é daquele que diz Senhor, 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 mas daqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Esdras, se eu não me falha a memória, no capítulo 7, no verso 10 do seu livro, vai dizer que ele foi buscar conhecimento. Por que ele foi buscar conhecimento? Porque ele viu a necessidade de ensinar o povo. O povo estava se afastando do Senhor. O povo estava casando com os casamentos mistos, que era proibido. E por que era proibido? Porque o povo estava se deteriorando, estava se desmanchando, se desconstruindo como nação exclusiva e propriedade de Deus. O povo estava adotando os costumes da terra, da Média e da Pérsia. E Esdras, vendo isso, ele se preocupou, ele sentiu no coração, que a Bíblia diz que ele se dispôs
conhecimento. Como alguns professores da minha época, que a gente admirava, às vezes eu comento aqui até hoje, alguns professores que eu nunca vi abrir um livro para dar aula, né? Eram de um conhecimento ímpar, e a gente ficava admirado de ver. Mas a igreja, meus irmãos, a igreja é a noiva do Cordeiro. Eu vou relembrar vocês, como noiva, nós precisamos ter isso aqui, ó, um paladar aguçado. Nós precisamos ser exigentes. Exigentes. Profecia é ótimo, é bíblico. Precisamos buscar o dom profético, mas dom de profecia não enche a barriga da igreja. Não enche. Porque a profecia é a palavra inspirada que Deus dá ao profeta. E a Bíblia diz o seguinte: que quando o profeta profetize, julgue 2 ou 3. É para julgar, não é toda. Assim que o Senhor está falando, mostrando, o Senhor está falando aqui. Calma aí, 2 ou 3 julguem a profecia dele. Eu pergunto, se é palavra de Deus? Não, é Deus que é Deus falando. Deus deu a inspiração para o profeta passar, mas não é palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é inquestionável, ela não tem como argumentar contra a palavra de Deus. Os profetas disseram: o Senhor está no seu templo, fala o Senhor e cala-se toda a terra diante dele. A voz do Senhor desnuda as breias, a voz do Senhor quebra o céu unido, a voz do Senhor faz cair a selva, a voz do Senhor é poderosa e não tem quem contenda com a voz do Senhor. Então, se o profeta traz a profecia, meu querido, é Deus está falando. Calma, é uma inspiração de Deus, uma mensagem, pode ser sim, mas você precisa reter e depois você precisa julgar a profecia. Agora, quem pode julgar a ministração da doutrina sadia da palavra de Deus? Está entendendo? Então é necessário, meus irmãos, que nós possamos aprender como Esdras. Aí qual é a diferença então do secular? Ele passa o conhecimento, e um professor dentro da igreja, o que ensina? Nós comentamos ontem na reunião. A diferença, eu não quero aqui pessoas que saibam tudo do hebraico, tudo do grego, que entendem Gênesis, Apocalipse, mas mulheres, homens, que quando nós saímos lá fora, nós desviamos a rua de vergonha da conduta deles. Homens que são desobedientes, mulheres que são desobedientes a pais e mães, blasfemam contra pai e mãe, que são desobedientes aos seus maridos, ao seu cônjuge, e aí vai, pessoas que são arrogantes. Eu mesmo convivi isso. Uma vez uma pessoa da guarda falou: pastor, o senhor veio orar aqui a minha irmã, o senhor para minha esposa. Vou orar. Cheguei lá, o pastor daquela família de São Paulo, chegando lá para orar, e a moça estava lá oprimida, né? Com depressão, e eu cheguei, nós vamos orar. Quando ele chegou, ele ficou bravo, chamou outro pastor, e aí a mãe dele foi dizer ao senhor: então, pastor, ele chamou: mãe, fica quieto, cala a boca, porque eu vim de São Paulo e eu estou em jejum, e eu vou repreender esse diabo. Eu não disse mais isso, porque a Bíblia diz que o homem de Deus não convém contender. Só do homem de Deus que veio de São Paulo, estava em jejum, mandou a mãe dele calar a boca. Eu já vi o bom espiritual que esse pastor é. Você está entendendo? Aí, pelas atitudes, a Bíblia diz que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Então, o que o mestre, o que o pregador, nós aqui, vocês não têm que aceitar somente conhecimento. Por quê? Porque o ensinador cristão, ele não compartilha conhecimento, ele compartilha exemplo de vida. Ele compartilha palavra vivenciada. Ele precisa ter modelo de vida. Ele
interessante. Primeiro eu busco para viver, e depois que eu vivi, eu ensinarei. É o Salmo 51, a oração de Davi também. A oração de Davi, ela é uma oração maravilhosa, porque ela vai falar desse contexto de vivência. Davi, ele está pedindo perdão pelo Senhor, ele sabe que ele errou, ele sabe que ele falhou, mas olha só, ele vai dizer o seguinte: torna-me da alegria da tua salvação. Como que eu posso pregar salvação se eu não sou salvo? Ele vai dizer: torna-me, Senhor, a da alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. Olha o versículo 13. Então, o advérbio então, ele diz o quê? É uma recorrência, é uma ação, é uma reação que é desencadeada por uma ação. Então, é o quê? Alguém agiu e ele reagiu. Olha, já que aconteceu isso, então eu vou fazer isso. Então, antes de pregar, antes de ensinar, antes de profetizar, antes de querer ser a bênção, Deus não quer que nós sejamos ponte, meu querido. Deus, Ele te ama. Deus não quer usar você para ganhar sua salvação não está a gravidez. Primeiro, Deus, Ele quer ganhar a tua alma, Ele quer ganhar o teu coração, Ele quer ganhar a tua vida, Ele quer você para Ele. Depois que Ele tiver você para Ele, Ele quer te usar para você ganhar outros. Estão entendendo como é? Deus, Ele não se contenta com isso. Ele não se contenta. Deus não é interesseiro. Deus, Ele não é pragmatismo. Não, meus irmãos. Ele quer primeiro usar a tua vida. Ele quer você para Ele, para depois Ele te projetar. Aí, no versículo 13: torna-me da alegria da minha salvação. Você sabe, as orações não foi só isso que ele pediu. Torna-me da alegria da minha salvação, me sustenta com o espírito voluntário. O que é um espírito voluntário? Eu já disse, voluntário aqui é aquele que não tem interesse nenhum de receber nada. Eu não estou fazendo por interesse. Davi queria isso. Nós lemos uma frase na escola dominical, eu não sei se eu vou lembrar dessa frase. Não é servir a Deus por medo, porque o amor de Deus, o verdadeiro amor, lança fora o medo. Aí, na oração dessa mulher, ela diz o seguinte: Senhor, se eu estou te servindo, se eu te adoro com medo de ir para o inferno, me queime nas chamas eternas. Olha a coragem dessa moça. Senhor, se te adoro com medo do inferno, queime nas chamas eternas. Senhor, mas se eu estou te adorando, porque a minha intenção é entrar no paraíso, me exclui do paraíso, me exclui. Mas se eu te adoro por aquilo que tu és, não me esconda, não esconda de mim a tua face. O que é isso? É uma pessoa que está servindo a Deus não pelo que Ele pode fazer, não pelo livramento, não pelo céu, não pelo inferno, mas é uma pessoa que já conheceu quem é Deus, quem é o Senhor, e tudo que importa agora é andar com Ele. Aleluia. Note, meus irmãos, e o que o Senhor colocou no meu coração é simples. Está no versículo que nós comentamos da escola dominical. Hoje lemos esse versículo e eu achei muito intrigante, porque a Bíblia diz o seguinte: que visto como o seu divino poder nos deu tudo, você não precisa mais de nada. Meus irmãos, está tudo aqui, ó. Nós não precisamos de sal grosso, não precisamos de vassoura de vidro, não precisamos de rosa. Serve para o Senhor, para cada pessoa. Às vezes nós somos pessoas que fazem propósito, isso é louvável, a Bíblia diz isso. O próprio da Bíblia dizer: eu pagarei os meus votos ao Senhor. Mas é diferente. Mas eu não
preciso, meus irmãos, fazer promessa para me adquirir mais conhecimento, a salvação, para mim conseguir ter uma vida plena. Não, o sacrifício de Jesus Cristo, o conhecimento que temos do sacrifício de Jesus, já nos deu todo o poder para que nós tenhamos tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Está tudo na palavra. Nós não precisamos de mecanismo, não precisamos de pregadores coach, não precisamos de mexer com as emoções, não precisamos da psicologia, da filosofia. Elas têm o seu valor na área da humanidade, mas para a obra de Deus, para nós sermos abençoados pelo Senhor, nós não precisamos nada disso. Nós só precisamos de um coração sincero, precisamos de um coração fiel e buscar ao Senhor de todo o nosso coração, que Ele já nos dará tudo o que nós precisamos para termos uma vida abundante nele. E Ele vai continuar dizendo: pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina. Oh, meus irmãos, isso aqui é tremendo. Nós somos participantes da natureza divina. Não estou dizendo que você é um ser de Deus, mas tem uma vida de Deus dentro de você. Tem uma vida de Deus dentro de você aí. Tem uma vida dentro de nós aqui, meus irmãos, que procedeu dele. E esta vida, a natureza dela é divina. Aleluia. A natureza, meu Deus, que fala da essência, aquilo que é natural. Natureza é aquilo que é primeiro, origem. É a origem, não é aquilo que é adquirido. Por exemplo, nós temos pessoas que vão para estudo, aprendem sobre etiqueta, educação, mas quando o bicho pega, quando dá um rolo, quando o barraco ele arma, ela mostra a verdadeira natureza dela. É aquela pessoa educada que perde a compostura. Quem vê é uma pessoa refinada, é uma pessoa toda cheia de etiqueta, mas quando o bicho pega, ela desce no salto. Por quê? Porque a verdadeira natureza dela, a origem dela, é aquilo que vem antes do que ela adquiriu, aparece nela. E eu gosto muito do versículo que a Bíblia diz que, se eu não me falo a memória, o próprio profeta Jeremias, se eu não me engano, ele ou Ezequiel vai dizer, Deus estava dizendo sobre o povo, que o povo, aquele povo não muda mais. Deus estava dizendo, esse povo não muda mais. Por isso que eles iam para o cativeiro. E ele pergunta: pode o leopardo trocar a sua pele? Pode o leopardo tirar as manchas? Não pode, porque aquilo está na natureza dele. Está na natureza. E a natureza daquele povo era uma natureza ruim. Cuidado quando você confessa. Como dizem aí o crente Gabriel, eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Cuidado, por quê? Porque Deus não quer que você seja assim, continue assim e morra assim. A Bíblia quer que você cresça, que você amadureça, que você evolua, que você aprenda, que você se aperfeiçoe na tua vida. E crescimento, meu Deus, fala de dor. Crescimento fala de desconforto, fala de mudança. Veja essa criança. Você pegou já a tua foto que você tinha 4, 5 anos? Graças a Deus que eu não tenho, né? Queimaram tudo nas fotos. Você já viu a sua foto de 4, 5 anos? E você já se olhou no espelho agora? Eu pergunto, você mudou bastante? Por mais que conserve ali a aparência, é só semelhança, a pessoa muda muito. Por quê? O crescimento traz transformações. É impossível crer, eu estou maduro, eu estou crescendo, mas com as velhas práticas, com o mesmo jeito,
Não, isso não é crescimento, isso é engano, porque quem cresce no Senhor muda seus hábitos, muda os lugares, muda a sua vida, porque crescer é se transformar, é ser transformado pelo Espírito Santo. E o crescimento aqui nada mais é, meu querido, que receber o caráter de Cristo em nós, onde o Espírito Santo trabalha em nós, na nossa natureza nova que recebemos dele. A nossa natureza humana caída, ela despreza as coisas de Deus, ela não se envolve com as coisas de Deus, ela não quer as coisas de Deus, eu busco somente os meus interesses. Mas a nova natureza não. A nova natureza é aquela natureza que vive em mim, que agora vive porque Ele quer fazer tudo que é do agrado do Pai. Essa nova natureza, eu sou participante dela. Eu tenho essa nova natureza. Olha só o que Cristo fez por nós. Ele deixou o céu de glória, Ele deixou a sua glória, Ele se despiu, Ele se aniquilou, Ele se esvaziou, Ele veio, se encarnou, assumiu a nossa natureza frágil, humana, viveu, sofreu, morreu, padeceu as limitações dessa natureza até a morte de cruz. Mas como Ele venceu, quando Ele morreu, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo, Ele venceu o diabo, Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou e foi assunto ao céu, Ele deixou para nós a sua natureza divina, para que nós também vençamos no seu nome. Deixa eu dizer uma coisa: quem tem a natureza dele já sentiu Ele aqui hoje. Quem tem a natureza dele, aleluia, tem prazer de estar onde Ele está, tem prazer de estar perto dele. Quem tem a natureza dele, vence o pecado. Quem tem a natureza dele, vence a mentira. Quem tem a natureza dele, vence a fofoca. Quem tem a natureza dele, vence a fornicação, vence o adultério, vence a prostituição. Quem tem a natureza dele, meu querido, vence as perseguições. Quem tem a natureza dele, não volta para trás, não desiste, não larga de mão. Quem tem a natureza dele, está perseguindo o céu, está perseverando, está crescendo para a glória dele. Aleluia! Eu pergunto, qual é a natureza que está mais latente em você? Eu vou desistir, eu vou parar. É porque a natureza dele em você já morreu. Como que a natureza dele morre dentro de mim? Quando eu passo a me alinhar com a velha vida. O primeiro ponto é o abandono das coisas espirituais. Já não busco mais a Deus, já não leio mais a palavra. Cuidado! Se isso estiver acontecendo, já é um sinal que a velha natureza, como cipó, está crescendo na sua nova natureza e sufocando ela. Mas nesta noite, mais uma vez, o Espírito Santo, com misericórdia da tua vida, ele desce a espada do Espírito para livrar a tua alma, porque ele tem obra na tua e na minha vida. E nós só podemos pela nova natureza, a natureza divina, que o adora, que o louva, que o engrandece, que o deseja, aleluia, a nova natureza que coloca a sua confiança, que espera, que tem fé, que ama o Senhor, aleluia. Nós temos essa nova natureza. Você é participante dessa nova. Por que ele deixou essa nova natureza? Essa nova natureza você adquire quando você aceita Jesus, quando você é regenerado. Quando nós começamos a crescer na nova natureza, o nosso novo homem. E aí eu vou terminar. Qual é os resultados? É o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Infelizmente, muitos de nós falamos assim, eu tenho a presença do Espírito. Eu tenho a presença. Eu vou crer que você tem mesmo. Todos nós temos mesmo. Mas muitos de nós ainda temos, porque Deus não abriu mão de você. Deus não abriu mão. Então, Ele ainda insiste em ser residente na nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa.
o verdadeiro Filho de Deus, ele não tem só o Espírito Santo como residente do seu coração, da sua vida. Ele também tem o Espírito Santo como residente e presidente da sua vida. Presidente porque quem me domina é Ele, quem rege a minha vida é Ele. Eu obedeço a Ele, eu faço a vontade dEle. Eu já perdi o direito de mim mesmo, porque agora Ele habita e Ele preside, Ele governa a minha vida. E o resultado disso é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, meus irmãos, ele não é algo forçado. Quem tem a natureza dele, assim como uma árvore, você não tem como forçar a dar o fruto. Você não pode forçar. A Bíblia diz que a árvore saudável, ela dá o seu fruto na estação própria. Note que Deus é tão justo, que Ele não está querendo colher fruto de você 12 meses no ano. Ele não está querendo colher fruto em você em 365 dias no ano. Mas a Bíblia diz que aquele que tem o prazer na palavra de Deus, ele automaticamente obedece a palavra do Senhor. Na sua lei ele medita dia e noite. E ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no ano da sequidão, da prova, as suas folhas não caem. Aleluia. E na estação própria, ele produz o seu fruto. Fruto é uma produção voluntária nossa. É voluntário, fruto é espontâneo. O pastor não precisa ligar, vem para a escola dominical, você precisa se consagrar, você tem chamada, você está se distanciando, você precisa disso. Quem é árvore que tem a natureza divina ativa, ele dá fruto voluntariamente, espontaneamente, não precisa ninguém cobrar ele, porque a natureza de Cristo está viva dentro dele. Aleluia, quem tem a natureza dele? Muita gente mesmo levantou a mão e ficou com medo. Aleluia, muita gente, por isso que Deus traz essa palavra, porque eu também sei que muita gente, porque a gente olha o fruto. A gente olha o fruto. Agora, meus irmãos, como nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Está lembrando daquela figueira no meio da videira, no meio da vinha? Aquela figueira era uma intrusa. Porque não se planta nenhuma outra cultura dentro de uma vinha. A vinha ela é exclusiva. Não se planta abacateiro, não se planta limoeiro, não se planta laranja junto da vinha. A vinha ela é exclusiva. Aleluia. O Senhor não quer crente misturado. E olha que hoje eu vejo na rua, eu falei, eu vi, infelizmente, graças a Deus que não era daqui, mas eu vi duas irmãs, que se dizem irmãs, que eu tive que virar o rosto. Eu tive que virar o rosto, de tão decoroso que estava, de tão indecente que estava. É porque não tem a natureza dele, porque a natureza dele nos faz ficar semelhante a ele. Aleluia. Nos faz amar a ele e viver como ele. Então nós precisamos resgatar essa natureza. Se você tiver a natureza dele, a natureza dele em você vai levar você ao triunfo, à vitória. Como Paulo diz, eu encerro aqui, Paulo diz: dou graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre nos conduz a triunfo, porque estou certo que nem a vida, nem a morte, nem a altura, e nem profundidade, nem anjos, nem principados e potestades, nem a peste, nem a nudez, nem a espada, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a natureza dele, a natureza que prossegue, é a natureza que avança, é a natureza que vai para frente, é a natureza
eu posso ter um conhecimento, eu posso ser bem requisitado na cidade, eu posso ter uma família bem cunhada materialmente, eu posso ter todos os recursos, mas se eu não tiver a nova natureza dele, dificilmente eu vou ser. Mas sabe o que é bom? Que a nova natureza dele está hoje aqui disponível para quem quer. Quem quer a nova natureza? Aleluia. Então curva a sua cabeça e nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Vamos apresentar nossa causa ao Senhor. Porque, meus irmãos, às vezes muitos de nós queremos parar. Muitos de nós estamos desistindo. Por que você quer desistir? Por que você está pensando em parar? Por que você está tão triste? Por que você está tão desanimado? Eu sei que as lutas, muitas vezes, elas nos ferem, nos faz sangrar. Mas desistir daquele que é a nossa salvação, desistir do único que pode nos ajudar, desistir daquele que é a nossa força, daquele que é a nossa alegria, daquele que é a nossa paz, desistir dele? Não, eu não posso desistir, eu preciso avançar. Por quê? Porque a natureza dele que está em mim me fortalece para que eu possa, nem se for devagar, nem se for lentamente, mas eu vou avançando, eu vou marchando, eu vou caminhando, eu vou me desenvolvendo, eu vou crescendo, eu vou me progredindo na presença dele, porque ele me impulsiona a isso. Aleluia. O Senhor nunca nos dará um espírito de covardia. Ele disse: Timóteo, você é novinho, rapaz, você é um mocinho, mas saiba de uma coisa, Timóteo, não tenha medo. Que Timóteo estava desencorajado, Timóteo estava desanimado, Timóteo estava acovardado, Timóteo estava receoso, Timóteo estava abatido, e Paulo escreve: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação, para nós vencermos as nossas lutas, Timóteo. Então se fortalece no Senhor, fortalece na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te pedir hoje, igreja, se fortaleça agora na graça. Aleluia. Pastor, mas eu tenho sido falho. Fortalece na graça. Pastor, mas eu tenho pensado muitas coisas que não têm se agradado. Fortalece na graça. A graça é o favor merecido. A graça te coloca novamente no caminho. A graça te levanta. A graça te habilita. A graça te capacita. A graça te renova. A graça te prepara. A graça vai te fazer vitorioso. Senhor, que está nas nossas vidas, igreja. Meu Pai bendito, tudo que nós precisamos é ser fortalecido no nosso homem interior, meu Rei. A tua palavra já nos disse que o Senhor nos fez grandíssimas e preciosas promessas, para que através delas, ó Deus, fiquemos participantes da natureza divina, meu Rei querido. Ó Senhor, meu Pai, venha, Senhor, renovar esta natureza em mim, venha renovar esta natureza na tua igreja. Não é a natureza caída, não é a natureza negativa, pessimista, não é a natureza acovardada, desanimada, sem vida, engessada, emperrada, não é a natureza murmuradora que reclama de tudo, é a natureza cheia de vigor, de vida, de alegria, de esperança, de fé, meu querido. É a natureza que acredita em Deus, que confia em Deus, que coloca em Deus a sua esperança. É a natureza que espera na graça, que aguarda na misericórdia e que vence, ó Deus
dia, ser moldados, transformados à medida, à estatura, à altura do varão perfeito que é Cristo, e alcançarmos, meu Rei, a semelhança de Cristo, porque também o nosso Cristo, o nosso Senhor, Ele padeceu, e padeceu injustamente. Ele não padeceu pelos seus próprios pecados, porque Ele não teve pecado, Ele não errou, Ele não falhou, nunca houve engano na sua boca, mas mesmo assim, como aquele cordeiro inocente, Ele tomou para si os meus erros, as minhas falhas, as minhas faltas, e sofreu a sentença que era para mim, e Ele me padeceu por aquilo que sofreu, mas Ele venceu, Ele não desistiu, Ele venceu o diabo, Ele venceu os temores, Ele venceu as tentações, Ele venceu, Ele foi fiel até o fim. Oh Senhor Deus, Tu disseste algumas vezes para todo mundo ouvir, Tu disseste: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem a minha alma tem prazer. Por quê? Porque o Senhor se deliciava nas obras do Filho, nas obras de Jesus. Oh Senhor bendito, e Ele deixou a natureza dele para nós vencermos também. Ele deixou a natureza dele para nós perseverarmos também. Oh meu bem querido, Ele deixou a sua natureza para nós confiarmos no Teu auxílio, confiarmos no Teu poder, confiarmos nos Teus milagres, meu Rei eterno. Então, meu Pai eterno, se porventura alguém está aqui desanimado, pensando em desistir, Deus, fortalece segundo a Tua palavra a natureza do Teu Filho nesta noite. Fortalece a natureza que veio do Senhor, a natureza eterna, a natureza divina, a natureza pura, a natureza que ama, a natureza que perdoa, a natureza que é alegre, que é paciente, que é bondosa, que é benigna. Oh Senhor bendito, como nós precisamos, meu Rei, para que nós possamos chegar até o fim, para que nós possamos nos manter até o fim, meu Rei. Não permita que o diabo vença alguns de nós, Senhor. Não permita que o diabo prevaleça sobre nós, meu Rei eterno, mas nos conceda nesta noite a Tua vitória, em nome de Jesus.